Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos do sistema nervoso. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. O sistema nervoso humano é do tipo cérebro-espinhal. Ele está subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Agora, vamos conhecer os componentes desses sistemas. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e também pela medula espinhal, ou medula raquiana. Os órgãos desse sistema estão protegidos por um envoltório ósseo, que são os ossos que formam a caixa craniana, e pelas meninges, que são membranas do tecido conjuntivo, e podem ser de três tipos: a pia mater, a aracnoide e a dura mater. É protegido também pelo líquor. Ele é um fluido cérebro-espinhal, que fica entre as meninges pia mater e aracnoide. O líquor atua como proteção mecânica, ou seja, como amortecedor para o córtex cerebral e para a medula espinhal. Os órgãos do sistema nervoso central são o cérebro, o diencéfalo, o cerebelo, a ponte ou protuberância, o bulbo e a medula espinhal. O cérebro é o órgão mais volumoso do nosso encéfalo, pois ocupa quase todo o espaço da caixa craniana. Ele possui duas metades homólogas, ou seja, um hemisfério cerebral direito e um hemisfério cerebral esquerdo. No hemisfério direito estão os centros nervosos que controlam o funcionamento das estruturas que ficam do lado esquerdo do nosso corpo. Já no hemisfério esquerdo estão os centros nervosos que controlam o funcionamento das estruturas que ficam do lado direito do nosso corpo. Isso é muito interessante, não é? Cada hemisfério controla o funcionamento do lado oposto do corpo. Nós humanos somos animais girencéfalos. Isso quer dizer que nosso cérebro apresenta uma série de dobras, que são chamadas de circunvoluções cerebrais, ou giros cerebrais. Eles aumentam a superfície do córtex cerebral, que é a parte mais externa do nosso cérebro. Ele comanda todas as ações voluntárias que são praticadas pelo indivíduo, além de comandar os atos inconscientes e conter centros nervosos relacionados com a memória, o pensamento, os sentidos e a inteligência. Outro componente do sistema nervoso central é o diencéfalo. É a região do encéfalo formada pelo tálamo e o hipotálamo. O tálamo é a região de substância cinzenta, que tem a função de atuar como estação retransmissora dos impulsos nervosos para o córtex cerebral. Ele é responsável pela condução dos impulsos para as regiões apropriadas do cérebro, em que eles devem ser processados. Já o hipotálamo é também constituído por uma substância cinzenta. Ele faz a ligação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Atua na ativação de diversas glândulas endócrinas. É o hipotálamo que controla as nossas emoções, nosso apetite, nosso sono e o nosso comportamento sexual. É nele também que estão os centros nervosos que regulam a nossa temperatura corporal e o equilíbrio hídrico do nosso corpo. Vamos conhecer agora o cerebelo. Ele também é chamado de metencéfalo e fica localizado abaixo do cérebro. É constituído por uma substância cinzenta e, na parte central, uma substância branca. Ele possui também um córtex, que é chamado de córtex cerebelar. O cerebelo apresenta dois hemisférios, que são unidos por uma parte central, que é conhecida como vermes. Ele também controla o equilíbrio do corpo, como, por exemplo, os movimentos da corrida e do salto. A ponte, ou protuberância, também é um componente do sistema nervoso central. Ela fica situada na base do cerebelo. A ponte é muito importante na condução dos impulsos nervosos e faz a ligação entre o bulbo e os demais órgãos do encéfalo. O bulbo também é conhecido como mielencéfalo, ou bulbo raquidiano. Fica localizado acima da medula espinhal. Ele possui importantes centros nervosos de comando, como os que comandam os ritmos da respiração e do ritmo cardíaco. Os centros desses comandos é conhecido como nó vital. Já os centros que comandam a tosse, o vômito e a deglutição também ficam no bulbo. A medula espinhal é um cordão nervoso que fica situado dentro do canal vertebral. Na medula, a substância cinzenta fica na parte central e a substância branca fica na parte mais periférica. Ela tem a função de conduzir os impulsos nervosos para todas as partes do corpo. Agora, vamos conhecer o sistema nervoso periférico. Ele é formado pelos nervos e pelos gânglios nervosos.
Os nervos são feixes de fibras nervosas e estão envolvidos por uma capa de tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas, elásticas e também fibroblastos. Essa capa é chamada de epineuro. Os nervos têm a função de levar os impulsos nervosos, que são gerados de diversas partes do corpo, para o sistema nervoso central. Ou fazer o caminho contrário, trazer o sistema nervoso central para as diversas partes do organismo. São chamados de nervos sensitivos aqueles que levam os impulsos ao sistema nervoso central. Já os nervos que trazem os impulsos do sistema nervoso central são os nervos motores. Existem também os nervos mistos, que é composto por fibras sensitivas e fibras motoras. Elas são capazes de trazer e levar os impulsos nervosos ao sistema nervoso central. Os nervos são divididos também como cranianos, quando fazem a conexão com o encéfalo, e nervos raquidianos, quando fazem a conexão com a medula espinhal. O outro componente do sistema nervoso periférico são os gânglios nervosos. Eles são aglomerados de corpos celulares de neurônios e são encontrados fora dos órgãos do sistema nervoso central. Os atos voluntários do nosso organismo são comandados pelo sistema nervoso somático, e os atos involuntários são comandados pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo está subdividido em simpático, que é aquele que controla as respostas rápidas do organismo diante de situações de luta ou a fuga. As reações do organismo são o aumento da frequência cardíaca, da respiração, da pressão arterial, da digestão e outras funções. O outro mecanismo do sistema nervoso autônomo é o parasimpático. Ele também não depende da vontade do indivíduo e é responsável por fazer com que o corpo retorne ao estado emocional e de calma. As reações do organismo são a diminuição da frequência cardíaca, da adrenalina e do tamanho da pupila. O sistema nervoso é muito importante para o nosso corpo humano, pois é ele que é responsável pela maioria das funções vitais para o organismo, que estão relacionadas com o nosso sistema fisiológico, o respiratório, o cardíaco, o digestório, dentre outras mais. Sem ele, não receberíamos estímulos externos, como os dos sabores, o do cheiro e o do toque, e também os estímulos internos, como os da dor e até mesmo o da fome. Esse é o sistema nervoso, e esse é mais um vídeo do canal Ciências.